Graças e paz, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez na nossa escola dominical bíblica. E nós estamos felizes por estarmos aqui. Penso que todos estejam bem. Eu oro que o Senhor Deus esteja abençoando a todos vocês. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, uma igreja que concilia. O texto bíblico está lá em Atos 15, de 1 a 29. Meu nome é Francisco Gorgonha, mais conhecido como Tim, e hoje eu serei o seu facilitador nessa lição. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, nós te damos graça pelo teu amor sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer por tantas coisas boas que o Senhor tem feito com cada um de nós. Pai, te pedir também que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã, que possamos aqui aprender sobre a tua palavra, aprendermos sobre a igreja que concilia, sobre a família que concilia, sobre os irmãos que conciliam. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã, que o Espírito Santo toque em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso tema, vamos ter essa leitura bíblica, vamos fazer juntos. Está lá em Atos 15, de 1 a 29. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos seus irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando e com a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo, o seu nome.
E com isso concordamos, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Não lhes tem nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciaram também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais bem fazeis vos guardades, bem vos vá. Essa tradução é de Almeida, Corrigida e Fiel. Amém? O objetivo da aula: destacar a importância da conciliação na vida da igreja, da família e sociedade. Apresentar alguns princípios para a prática da conciliação. Então, nós vamos ver essa dinâmica agora no vídeo, que é a ponte. Prestem bem atenção a esse vídeo.
Amém, meus irmãos? E aí, essa pequena mensagem aí, conseguiu pegá-la? É muito interessante esse vídeo. Apesar de não ter nenhuma palavra, mas essas ações nos passam uma mensagem bastante forte e interessante para essa lição. Então, para início de tudo, o que é concílio? O concílio é uma instância decisória da vida de muitas igrejas, um espaço que preza pela democracia e ordem, criado para resolver as demandas que surgem por meio do diálogo e da conciliação. Infelizmente, as dificuldades relacionais do ser humano, os abusos de autoridade, as dificuldades em lidar com opiniões alheias, acabam desmerecendo o valor deste poderoso espaço para debate de ideias e resolução de problemas. A conciliação é uma necessidade não só da igreja, mas da sociedade, se quisermos avançar. Conciliar tem a ver com conseguir acordo entre as pessoas, algo cada vez mais difícil em cenários políticos e religiosos. A dificuldade da conciliação de ideias e posições demonstra a fragilidade da humanidade, em que se abrir para o diálogo e se dispor em encontrar pontos em comum, onde haja harmonia para conviver e trabalhar. Por tudo isso, a conciliação torna-se fundamental e a humanidade não pode abrir mão deste precioso exercício. Desde a fundação, a igreja primitiva, a necessidade de conciliação foi se fazendo presente e a discussão em conciliar foi fundamental para o anúncio do Evangelho e da expansão do reino. Portanto, a conciliação deve ser uma dinâmica presente na igreja, uma marca de testemunho do povo de Deus. Atos 15 é um episódio central na vida da igreja primitiva, né? Ali havia uma questão muito séria a ser discutida. As pessoas deixaram de ver e sentir a graça do Senhor Jesus e passaram a impor às outras uma lei, umas normas. E aí a gente leu sobre Pedro, quando ele, no seu discurso, ele diz: nem os nossos pais, nem nós mesmos conseguimos suportar esse jugo. Como é que nós vamos passar isso para os novos cristãos? Então, o texto ele relata uma reunião entre os primeiros líderes cristãos que estavam com um problema muito sério, né? Que tinham o objeto de discutir uma questão que havia surgido
que tinha implicações na compreensão acerca do tema da salvação. Conciliar essa questão foi fundamental para a expansão do Evangelho. A polêmica discutida ao longo do capítulo 15 de Atos surgiu bem longe de Jerusalém, em Antioquia. Esta cidade se tornara um importante centro estratégico e missionário para a igreja primitiva. Era uma igreja nova, ela estava avivada, ela tinha muitas pessoas sendo salvas, mas também ela tinha a questão da política e também dos conceitos que haviam ali naquele povo judeu. Então, ela precisava parar e discutir sobre esse assunto. Então, da comunidade instalada nesta cidade, saiu a primeira iniciativa missionária para fora das fronteiras judaicas. E aqui reside o problema. Os primeiros cristãos e cristãs se viam como judeus que estavam vivendo uma renovação de sua fé. Não se intitularam como cristãos e permaneceram fiéis às suas tradições, costumes e leis, porém sobre a luz do Espírito Santo. Atos 3 narra uma experiência de Pedro e João, que, embora cheios do Espírito, vão ao templo para a oração na hora nona, 3 horas da tarde, como de costume. Aos poucos, mas não sem conflitos, o movimento de Jesus foi se consolidando e se separando do judaísmo, até que se tornasse autônomo. Um dos grandes responsáveis por esta consolidação foi Saulo de Tarso, Paulo. Este se tornou um grande instrumento nas mãos do Senhor. Ele aparece em Atos 8, 1, no contexto da morte de Estevão. Depois em Atos 9, enquanto caminhava em direção à cidade de Damasco, para perseguir pessoas que confessavam Jesus. Foi encontrado pelo Mestre. Então, o perseguidor se torna um perseguido por causa do nome de Jesus. Olha que coisa interessante e forte. Como é que a gente consegue imaginar isso? Um homem que perseguia os cristãos, agora é perseguido por confessar Jesus Cristo. Então, Paulo foi um grande homem, instrumento de Deus, também na hora dos conflitos, e também na hora de conciliar. Ele foi uma importante ferramenta nas mãos do Senhor na igreja primitiva. Depois de alguns anos, diante das constantes perseguições nas proximidades de Jerusalém, diversas pessoas foram dispersas pelas regiões fronteiriças de Israel. Muitas delas encontraram abrigo na Síria, especialmente na cidade de Antioquia. Lá, com grande fé e alegria, anunciavam Jesus a todas as pessoas. Em virtude disso, muitos creram na pregação e se converteram ao Senhor. Nascia assim a igreja de Antioquia. Ali os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Diante dessa situação, a igreja de Jerusalém enviou os discípulos para cuidar dessa nova comunidade, Barnabé. Com o crescimento da comunidade, ele foi até a cidade de Tarso buscar Paulo para ser seu ajudador. Antioquia, em pouco tempo, um ano, se torna uma grande igreja e forte, saudável e por isso missionária. Debaixo do mover do Espírito, enviaram Barnabé e Paulo ao mundo grego-romano para anunciarem as boas novas. Em primeira empreitada missionária, seria um marco na vida da igreja. Antioquia era uma cidade da Síria, território ao norte de Israel, que fazia fronteira com a região da Ásia Menor e funcionava como uma espécie de ponte entre o mundo judaico e o mundo
gentílico, os estrangeiros. Por isso, a comunidade formada ali pela pregação do Evangelho tinha grande número de pessoas gregas, estrangeiras, também judeus de fala grega, considerados impuros pela tradição, o que permitiu à igreja de Antioquia romper com os limites do judaísmo. Muitas dessas pessoas, agora convertidas, não tinham as tradições do judaísmo, o que era, aos olhos dos judeus convertidos, um grande problema. Por isso, alguns desses judeus foram até a Antioquia e começaram a pregar a circuncisão como elemento essencial para a salvação. Essa atitude trouxe grande polêmica na comunidade. Paulo e Barnabé resistiram firmemente a esta pregação. E em virtude da polêmica, os dois e mais alguns da comunidade foram a Jerusalém para discutir esta questão com os apóstolos e presbíteros. Lá, frente ao grande debate, examinaram as questão e chegaram a um parecer que contemplava as preocupações das duas partes. Por causa da missão de Cristo, cristãos judeus não deveriam agir que cristãos gentios fossem circuncidados. Por causa da missão de Cristo, cristãos gentios iriam respeitar a precaução dos cristãos judeus em relação a alguns temas. Diante do resultado, a igreja de Antioquia se alegrou. Tal decisão conciliar foi decisiva para o crescimento e expansão do Evangelho pelo mundo afora. Esta reunião pode ser considerada a primeira assembleia da igreja primitiva. Para que ilumine a vida, palavra que ilumina a vida. O modelo conciliar, na qual as decisões são tomadas pelos membros, funciona ainda até hoje em diversas igrejas e denominações. E a Igreja Metodista é uma delas. Neste caso, é preciso ter a mesma sabedoria que percebemos nesse episódio relatado em Atos. Uma igreja conciliar se reúne periodicamente para dialogar sobre a vida e missão. Diversas questões doutrinais, missionárias, estratégicas surgem constantemente e que exigem este exercício desafiador. Por isso, a partir da experiência registrada em Atos, destacamos algumas lições importantes para a vivência de uma igreja que concilia. Primeiro, discutir nos espaços adequados. Diante da controvérsia, a liderança local foi a Jerusalém procurar apóstolos e presbíteros, pois era o espaço e o grupo que podia resolver. Corremos um grande risco de não conciliarmos questões difíceis quando não temos a sabedoria de fazer isso em lugares adequados. Discutimos fora de hora, fora de lugar, com pessoas que não revestidas da autoridade para resolver uma polêmica. Isto gera ainda mais polêmica. Ainda que seja inegável que a igreja como instituição tenha seus limites e fragilidades, precisamos recorrer aos espaços adequados para discussões. Conversas paralelas pelos corredores da igreja, divulgações de notícias falsas ou informações pessoalmente ou em redes sociais não produzirão conciliação almejada. Por outro lado, a
falta de abertura para o diálogo faz com que as pessoas acabem gritada em espaços inadequados. É preciso ter cuidado. Segundo ponto, ter disposição para o diálogo. Dialogar é cada vez mais raro. Dialogar é mais do que fala de duas pessoas. Pressupõe uma escuta sincera e uma acolhida daquilo que se recebe. Às vezes, quando falam conosco, não prestamos atenção. Apenas estamos esperando a pessoa se calar para podermos falar a verdade. Na narrativa, vemos que Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Logo em seguida, Pedro testemunhou favoravelmente a Paulo, relatando sua experiência na casa de Cornélio, o gentio. A partir dos depoimentos de Tiago, Tiago pode fazer um juízo melhor da situação. O grande desafio do nosso tempo é ouvir. Por isso, conciliar só é possível se tivermos disposição para um diálogo saudável e respeitoso, para ouvir não apenas o lado da história, mas todos os que existem, igual cuidado e respeito. Ponto 3. Saber discernir entre o essencial e o não essencial. Um grande risco para a nossa fé é quando perdemos ou não temos a capacidade de discernir entre as coisas que são essenciais e as coisas que não são. No texto, Tiago chega à conclusão de que circuncisão não é um elemento essencial para a salvação. Entende-se com isso que a circuncisão é uma marca cultural de um povo e não faz parte da mensagem do Evangelho. Ainda hoje, nem sempre sabemos dizer o que é essencial para a nossa fé e temos dificuldade em diferenciar a nossa cultura, os gostos pessoais, tradições familiares e locais do que é evangelho. Por não sabermos fazer esta importante distinção, às vezes brigamos por elementos não essenciais e, lamentavelmente, estamos abrindo mão das coisas essenciais da nossa fé, entre elas a unidade. Esta limitação é a causa constante de contendas e discussões, gerando divisões para a comunidade. Por isso, à luz deste texto, vale relembrar um dos lemas do movimento wesleyano: no essencial, unidade, no essencial, liberdade, em tudo, o amor. Isso está lá nos cânones da Igreja Metodista, 2017 a 2021, página 58. Conclusão, meus irmãos: conciliar é preciso e é uma tarefa urgente para nós cristãos e cristãs. Certamente não é fácil viver em unidade. E diversas questões e controvérsias surgem em nosso meio. Este não é um problema. O grande segredo que este texto nos ensina é a bela ação de conciliar, de resolver as dificuldades e diferenciar com diálogo, diferenças com diálogo, respeito, amor e no temor do Senhor. O autoritarismo e a decisão monocrática podem ser soluções mais rápidas, mas nunca serão as melhores. Com a ajuda de Deus, podemos ser instrumentos nas mãos dele para unir
a igreja quando surgirem diante de nós situações conflituosas. Se dispõe a isso. Para refletir, meus irmãos, como a igreja primitiva nos inspira a resolver as nossas questões na comunidade de fé e na denominação? Quais são as estratégias que podemos desenvolver para que a igreja não perca seus espaços conciliares ou a sua capacidade de conciliação e de diálogo? Um dos pontos que me chamou a atenção nesse estudo é que a igreja primitiva, quando ela observou que estava diante de conflito e que esse conflito poderia gerar um racha na igreja ou um prejuízo muito grande à fé daquela comunidade, a primeira coisa que eles investiram foi em falar sobre isso, em discutir, em se reunir com pessoas habilitadas, os anciões, se reunirem para chegar a uma denominação. E graças ao Espírito Santo no meio daquele povo que estava ali auxiliando a cada um, eles conseguiram ouvir o problema e conseguiram chegar a uma conclusão. Olha que coisa interessante, a conclusão deu a origem a uma carta. Essa carta, depois vocês podem ver, é uma carta que vai falar a Gálatas, é uma carta que vai colocar normas importantes para aqueles cristãos. E aí, voltar a uma unidade. E hoje, quais são as estratégias que podemos desenvolver para que a igreja não perca seus espaços conciliares ou a capacidade de conciliação do diálogo? Lembre-se daquelas mensagens que a gente leu. As discussões, elas têm que ser feitas em lugares estratégicos, lugares apropriados. As conversas aos corredores das nossas igrejas, e que muitas vezes não se transforma em um objetivo para sanar aquele problema, se transforma numa coisa que é terrível, que é a fofoca dentro da igreja, que é a passagem de mensagem que muitas vezes não faz parte. Se temos um problema hoje na nossa igreja, qual é a solução? A solução é justamente eu ouvir qual é o problema. E não só eu, mas outras pessoas conciliares se juntam ali e começam a ver aquilo e ter embasamento bíblico para a resolução. Hoje isso também funciona para a família, para o Estado, o país. Se não levarmos em consideração o que o outro fala, como vamos resolver? E como vamos conseguir falar em unidade na igreja se eu não consigo ouvir? Então, essa mensagem de hoje, gravem bem isso. Eu preciso ouvir a meu irmão. Durante a semana, eu desafio vocês que façam essas leituras aí. No domingo, Atos de 15 a 29. Na segunda, Atos 9, de 1 a 30. Depois, na terça, Atos 10, de 1 a 48. Quarta, Atos 11, 19 a 26. Na quinta, Atos 13, de 1 a 3. Na sexta, Atos 13, 16 a 41. E no sábado, Atos 15, de 30 a 35. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós te damos graça pelo teu amor nas nossas vidas. Que esses ensinamentos estejam no coração de todas as pessoas que ouviram, esteja no meu coração. Que cada um de nós tenha em mente que é preciso ouvir o outro, que é preciso conciliar, que é preciso, ó Pai, estarmos juntos. Que uma coisa muito importante na igreja é a unidade. Eu preciso ser um
como irmão. E eu preciso que Jesus seja cabeça da nossa igreja. E para isso eu preciso estar junto, congregar e estar junto com meu irmão. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por esses ensinamentos. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esse estudo, ele teve como bibliografia, está escrita aí, ele faz parte da revista Em Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. Você é o nosso convidado. Nós somos a Igreja Metodista de Taguatinga Norte. Nós estamos aqui na QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Nosso CEP é o 72130-005, oitava região eclesiástica. E aí eu não podia deixar de passar em branco sobre o dia do professor, que foi agora dia 15/10. Então, o Ministério de Educação Cristã e o Departamento Local de Trabalho com Crianças parabeniza a todos os professores pelo seu dia. Que Deus os abençoe. Faça sua oferta e plante uma semente. Está aí o nosso banco, que é o Banco Bradesco, agência 6550, conta corrente 0005716, dígito 9. O nosso CNPJ é isso aí, 26.266.712/3003, dígito 02. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Espero contar com cada um de vocês. Inscreva-se, meus irmãos. Ative o sininho aí para você receber as suas notificações. Amém? Eu quero agradecer e desejar a todos vocês um feliz domingo e que o nosso Deus esteja em cada momento desse dia tão especial. Muito obrigado. Forte abraço.